Olá, boa noite, queridos seguidores e seguidoras aqui do canal. Hoje nós vamos blogar pelo Aqui Pra Nós. Eu sou Elisa Barreto e eu quero hoje conversar com vocês a respeito de um tema que já foi assunto do meu blog escrito, né? Do Aqui Pra Nós, versão escrita. E eu gostaria de trazer aqui para a versão falada, no canal Blog Falado, né? E essa questão, ela é um pouco delicada, então eu peço que, por favor, vocês assistam até o final do vídeo, não tirem conclusões precipitadas, né? Prestem atenção, por favor, no que eu vou falar, para não me julgar de maneira errada, né? E entender direitinho aonde eu quero chegar realmente, o que que eu quero com essa conversa, né? Qual é a minha abordagem realmente, qual é o X da questão. Então é isso que eu peço para vocês, ok? Assistam até o final para depois tirarem as conclusões de vocês. E aí, por gentileza, escrevam nos comentários se vocês concordam, discordam, se já olharam para essa questão sob essa perspectiva. E é isso aí. A questão do preconceito e da aceitação, ela muitas vezes é vista de maneira diferente, né? Medida com pesos e medidas diferentes, né? E é isso que eu gostaria de abordar aqui. Eu gostaria de questionar, de entender essa questão mesmo, né? Por que que é visto dessa forma tão diferente de um caso para outro, né? Então, vamos voltar lá nos anos 80. Michael Jackson, né? Um grande sucesso, o rei do pop, né? O maior ídolo daquela época. E de repente boatos e mais boatos a respeito dele, né? Pessoas julgando e dizendo que ele estava tomando vacinas e passando pomadas para clarear a pele. E foi imensamente criticado. Embora os seus fãs, negros e brancos, continuassem, a maioria deles, né, gostando dele, comprando seus discos, indo aos seus shows, se emocionando ao vê-lo, ele continua tendo a popularidade dele, a fama dele, né, enfim, prestígio e tal, ganhando prêmios e elogios e sendo o rei do pop, mas muita gente mesmo criticou, muita gente dizia, ah, ele caiu no meu conceito depois que ele começou a clarear a pele, ah, já não é a mesma coisa, depois que ele virou branco. E o boato era o seguinte, ele está clareando a pele, fazendo cirurgias para afinar o nariz e os lábios, porque ele não aceita a raça que Deus lhe deu. Ele é racista contra a própria raça, não gosta de ser negro, não quer ser negro e resolveu clarear a pele. Por isso ele foi atacado, foi julgado, porque ele tinha que se aceitar como ele é, como ele nasceu. E aí ele próprio questionou que muita gente faz cirurgia plástica, né? Pessoas brancas se bronzeiam ao sol, né, para ficarem mais morenas. Então ele não entendia por que ele tinha sido criticado dessa forma, ainda mais que no caso dele não foi uma coisa voluntária. E ele mais tarde explicou, ele tinha vergonha de ter esse problema, essa doença, mas mais tarde no programa da Oprah ele explicou que ele tinha vitiligo e lúpus. Então, e realmente há provas disso. Eu mesma fiz um vídeo, né, que eu era muito fã do Michael Jackson, independente de qualquer coisa, eu não vou entrar aqui na questão pedofilia, não vou entrar aqui nessa questão, porque ele não tá mais aqui para se defender, mas eu deixo claro que eu não ponho a mão no fogo por ninguém, por famoso nenhum, né, pessoas que realmente eu não conheço, mas ele não tá aqui para se defender, e eu não vou entrar nessa questão. Eu vou entrar na questão que eu acho injusto ele ter sido julgado por uma coisa que não era verdade, né? Ele não estava querendo clarear a pele. A questão é mais profunda e tem um vídeo meu aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição, que eu fiz a respeito disso anos atrás, certo? Explicando essa questão do vitiligo. Então ele tinha vitiligo, ele foi julgado por isso, as pessoas não sabiam, muitos quiseram não acreditar também que ele tinha essa doença,
mas há depoimentos, inclusive estão no meu vídeo, sobre isso, de pessoas que lidaram com ele, tanto familiares quanto da maquiadora, do dermatologista, e há fotos, há provas em relação a isso, não é? Não é verdade que ele estava querendo não ser negro, que ele tinha vergonha de ser negro, isso não é verdade. E ele realmente tinha vitiligo e lúpus. Mas, mudando de assunto, a questão aqui é outra, né? Primeiro eu deixo claro que eu sempre usei o meu blog aqui para nós, né, que é o meu blog mais abrangente, né, onde eu posso falar de tudo. Eu sempre usei ele para combater os vários tipos de preconceito, inclusive sobre mulheres careca, entre outros, né. Inclusive eu fiz um vídeo também depois aqui para o canal, que eu já estava com esse projeto do blog falado lá em 2013, mas saiu muito baixinho, né? E na época havia muito preconceito, eu recebi umas mensagens nada delicadas, e eu acabei deletando aquele vídeo e um outro que eu tinha postado, que estava dando início ao projeto do blog falado. Eu acabei, na época, né, engavetando esse projeto, só voltei com ele no ano passado. Mas vamos ver, se eu animar, eu coloco esse vídeo de volta aqui no canal, esse vídeo lá de 2013, né, sobre mulheres careca. Eu sempre combati os vários tipos de preconceito. A questão aqui é que as pessoas colocam o preconceito de uma maneira que vale para um caso e não vale para outro. É isso que eu queria entender, é isso que eu abordei nesse assunto, nesse texto, que eu dei o título de Preconceito versus Aceitação, né? Questão dos transgêneros e a questão racial. Eu não lembro o título, eu acho que foi Racismo e Transsexualidade, Preconceito versus Aceitação, alguma coisa assim, mas eu vou colocar o link na descrição. Então, tivemos esse caso do Michael Jackson, né? Esses boatos dos anos 80 que depois já foram esclarecidos nos anos 90. Vamos vir para os anos 2010, né? Os anos 10 do novo século, né? Do novo milênio que a gente está vivendo. Era muito falado esse assunto do transgênero, né? Foi muito falado, é uma questão que a gente deve abordar com muito respeito, né? Com muito cuidado. E no meu blog escrito, eu abordei inclusive essa questão sobre a perspectiva espiritual, mas eu não vou fazer isso aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Né? Eu vou deixar o link na descrição e aí quem quiser ler o texto, como eu pedi, leia um texto inteiro para não me entender errado. Eu estou pedindo aqui, veja um vídeo inteiro para não me entender errado. Então, vamos aos anos 2010. Bruce Jenner, o medalhista famoso, o ex-atleta de sucesso, né? Fez muito sucesso lá nos anos 70, muito vitorioso e padrasto das Kardashian. Ele, depois de perceber que ele se identificava como mulher, ele se assumiu como Caitlyn Jenner e fez a mudança de sexo, né? A cirurgia de mudança de sexo. É claro que ele recebeu, né, críticas de alguns grupos, mas no geral ele recebeu muito aplauso. Né? É isso mesmo. Se você não está satisfeito com o seu corpo, tem que mudar mesmo. É isso aí. E é essa visão que as pessoas têm, em geral, dos transgêneros, né? Esse incentivo que eles têm a mudar para ficar bem consigo mesmos, né? Para eles ficarem se reconhecerem, né? Então, essa questão do corpo, né? Se você não tá se identificando do jeito que você é, com o corpo que você tem, com o sexo que você nasceu, você deve mudar. Então, ele foi aplaudido. Ela, né? Caitlyn Jenner. E assim como a gente tem aqui no Brasil o exemplo do Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, que era a Tami e se tornou ao longo do tempo, né? O Tami foi se tornando gradativamente, né? Fez a cirurgia de mudança de sexo. Então, mais uma vez eu quero deixar claro que eu não tô aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém, para criticar ninguém. Cada um sabe de si. O que eu tô colocando aqui é a visão das pessoas de fora em relação a esses dois casos. Quando que a não aceitação de si mesmo se torna preconceito contra você mesmo, né? Contra aquilo que você é, aquilo que você nasceu. E quando que ela deve ser incentivada? Porque, por exemplo, na questão racial a gente vê até em propaganda de shampoo, né? O incentivo
a valorizar os cachos, né? A pessoa se aceitar como é, na raça ou etnia em que nasceu, né? Vamos aceitar os cachinhos afros, vamos aceitar a pele escura, né? Que é muito linda e realmente é, né? Todas as cores, as etnias e as raças têm a sua beleza, né? E deve ser valorizada assim. A questão é essa. A questão é, por exemplo, eu quando criança, né? Minha tia sempre me falava, minha mãe, criança, né? Tem umas coisas meio assim. Às vezes eu vi alguém, por exemplo, com o nariz grande, né? Ia querer rir e na mesma hora eu era repreendida. Cada um como Deus o fez, era isso que era dito para mim. Então, como que fica essa questão, né? Ou será que as pessoas, aí entra um pouco a parte espiritual, que depois eu vou abordar no meu blog Filosofia do Caminho Pessoal, para poder aprofundar mais nesse assunto, que no blog eu coloquei, no texto do blog aqui para nós sobre esse assunto eu coloquei. Mas aqui realmente esticaria muito, desviaria muito o assunto, porque lá no blog escrito eu aprofundo mais, né? Mas essa questão, né? Será que essas pessoas, elas creem na unicidade da vida e por isso essa urgência de modificar o corpo? Ou realmente essa não aceitação é quando alguém diz o meu espírito não combina com o meu corpo? Ou eu sou um homem no corpo de mulher, eu sou uma mulher no corpo de um homem, eu nasci no sexo errado? A questão da vida. Será que a vida comete erros, ou Deus? Ou será que essas pessoas realmente não acreditam em Deus, ou acreditam que ele poderia errar? A questão que eu quero colocar é isso, não é julgar, é entender, independente da minha visão. A minha visão é espiritualista. Eu acredito que a pessoa que o que importa é realmente a gente fazer o nosso melhor, independente de qualquer coisa, né? A minha visão pessoal é essa. Eu só estou querendo entender a visão dentro do ponto de vista do transgênero nesse sentido e principalmente o ponto de vista das pessoas de fora que quando a questão é racial incentivam a aceitação de si mesmo e quando a questão é sexual incentivam a não aceitação de si mesmo, a busca por se sentir bem mesmo que tenha que modificar totalmente aquele corpo que você nasceu. A minha abordagem hoje é essa, né? É isso que eu gostaria de entender. Eu acho assim, dois pesos e duas medidas, né? Na minha visão, ou a gente, tipo, incentiva a aceitação nos dois casos, ou simplesmente a gente deixa cada um o seu cada um, né? E não critica ninguém. Deixa a menina que quer alisar o cabelo, né? Deixa, ela não é racista porque ela quer mudar o cabelo, né? E da mesma forma, deixa a pessoa que não se sente satisfeita com o seu próprio corpo, com o sexo que nasceu, né? Com a questão do corpo, da parte sexual, mudar também se ela se sente bem. O que eu não acho legal é incentivar essa mudança na infância. A gente tem o caso da filha da Angelina Jolie, da Shiloh, que se especulou muito sobre isso, até eu comento no blog escrito. Mas, de repente, ela apareceu de vestido, ou seja, era tomboy, era uma fase. Já pensou se essa criança tivesse começado uma transição lá na infância? Depois poderia se arrepender? Então, criança não tem condições de tomar decisões tão sérias, né? Fora isso, cada um seu cada um. Bom, então é isso que eu queria colocar. O que você acha? Não dá para ter assim, usar as mesmas medidas para uma pessoa que é insatisfeita com a sua aparência física, às vezes até na questão racial, com a sua cor, com a sua pele, com o seu cabelo, e da mesma forma tratar com igualdade aquela pessoa que tem uma insatisfação com o seu corpo na questão sexual, com o seu gênero, não se encaixa naquele corpo. Por que que tem que usar duas medidas diferentes? Ah, mas alguém pode dizer, é completamente diferente, né? Essas situações são completamente diferentes. Pode ser, mas eu quero entender por que é completamente diferente. Não se refere à aceitação? Aonde que é aceitação, aonde que é preconceito, né? A pessoa está tendo preconceito com aquilo que ela é? Ela está sendo preconceituosa? Aliás, essa palavra vem sendo muito deturpada. Esse é um assunto para tratar num outro vídeo. A palavra preconceito ao longo dos anos foi muito deturpada.
Mas é preconceito mesmo a pessoa não se aceitar? Ela tem preconceito com ela mesma? Mas isso vale só para a questão racial, para a questão de aparência? Ou isso vale também para a questão sexual? Ou não é melhor deixar as pessoas fazerem o que elas querem dos dois lados? Deixa a menina alisar o cabelo, né, como eu já disse, e deixa a pessoa fazer uma cirurgia de mudança de sexo se ela quiser também, não seria o caso? Mas, enfim, eu vou deixar o link para o texto que eu fiz lá no blog escrito aqui para nós, porque lá eu estou sendo bem mais específica, aprofundo mais, falo sobre a questão da ideologia de gênero nas escolas, me posiciono sobre várias questões, aprofundo mais, entro na questão espiritual, entre outras questões. São questionamentos que eu realmente gostaria de entender, não estou julgando, quero entender, porque eu acho que cada um, seu cada um, tudo deve ser respeitado, né, as escolhas de cada um. Eu só quero entender essa questão e por que as pessoas veem de uma maneira tão diferente nesses casos a questão da aceitação e do preconceito. Então eu gostaria que você escrevesse nos comentários, por gentileza, o que você acha disso, qual é a sua visão sobre isso e o que difere essas duas situações que fazem com que as pessoas enxerguem de uma maneira tão diferente, incentivando num caso, né, e criticando no outro. É isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.